E aí pessoal, vamos lá então, prova parcial 2 de Engenharia Econômica 2. Primeiro exercício, um exercício de decisão entre produção própria e produção terceirizada. Como primeira coisa, ler o enunciado, né? Então, a empresa está na dúvida se deve deixar de terceirizar a produção do produto A e iniciar a produção própria. Para iniciar a produção própria, deve adquirir o equipamento de 1.200.000 e ele vai ter uma taxa de depreciação linear de 40% ao ano. Terceirizando o produto A, gera apenas custos variáveis mensais de 10.000 e se for própria custará 60% desse valor. Então aí já começa a aparecer as diferenças, né, entre os dois tipos. A produção própria tem o valor de aquisição de 1.200.000 e depreciação. A terceirizada tem um custo variável mensal de 10.000 e se for próprio vai ser mais barato, vai custar apenas 60% desse valor. Já digo como que vocês vão usar isso, tá? Caso a empresa opte pela produção própria, será possível agregar mais valor ao produto e cobrar dos clientes 15% a mais. Então, se for própria, você além de fazer mais barato, consegue cobrar mais caro, nesse caso 15% a mais. Mais caro quanto? 15% a mais em cima do valor de venda atual de R$ 800, ok? A estimativa de produção e venda do produto A no próximo ano é 50 unidades por mês e existe uma previsão de crescimento de 5% ao ano. Considere o custo de capital de 12% ao ano, a alíquota de IR de 30% e calcule a diferença entre os valores presentes líquidos da produção terceirizada e própria em 5 anos. E assinale a alternativa que contém a diferença. Tá, gente. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para vocês é a importância de organizar os dados, certo? Então, organizem, né? Se vocês estiverem fazendo manualmente ou no Excel, como eu vou mostrar aqui. Produção própria e terceirizada. Então, você sabe que na produção própria tem um custo de aquisição de 1.200.000. Você sabe que existe uma depreciação de 40% desse produto aqui anualmente. E você não sabe ainda, né, lendo o exercício, quanto que é o custo variável anual. Mas você sabe que ele é 60% do custo variável da produção terceirizada. Como que você vai chegar então nesse valor de 72.000 de custo variável anual da produção própria? Vejam aqui a fórmula desse valor, gente. É nada mais nada menos que 60% do custo variável anual da produção terceirizada. Como que você sabe então o custo variável anual da produção terceirizada? Se você sabe, conforme anunciado, que é 10.000 por mês o custo variável mensal quando a empresa terceiriza o produto, basta você fazer o que? Pegar esse 10.000 e multiplicar por 12, certo? E aí você vai saber que anualmente, né, no caso no primeiro ano, ela tem um custo variável de R$ 120.000, tá? Então, o custo variável anual na produção própria é 60% de 120.000, 72.000. Aqui foi organizado um número aqui referente ao fator de cobrança, que é justamente um número que você vai utilizar para aumentar o seu preço de venda, né? Conforme anunciado, você pode cobrar 15% a mais do que R$ 800, que é o preço de venda atual. Então, quanto que é 800 mais 15% nesse caso aqui, tá, R$ 920. A previsão de venda mensal é de 50 unidades, né? Tanto próprio quanto terceirizado, e isso não muda e não faz sentido mesmo, né? O crescimento anual de vendas é de 5%, custo de capital 12%, IR 30%. E o seu custo unitário, quando a produção é própria, é o que? R$ 120, certo? Por que você vai usar o custo unitário? Porque se as suas vendas vão aumentando, né, você vai cada vez vendendo mais, então a tendência é que o seu custo variável vá aumentando também, certo? Porque esse é um exercício que trata apenas de custos variáveis. Então você precisa saber o impacto disso na viabilidade da empresa. Por isso que você precisa do custo unitário, tá? Então, o custo unitário da produção própria é R$ 120, que é nada mais do que nada menos que os custos variáveis dividido pela produção, certo? Então é quanto que eu tenho de custo para produzir o valor estimado por ano. Como que você sabe, gente, os valores estimados por ano? Se você sabe que a previsão de venda mensal é 50,
Basta multiplicar por 12 para saber no primeiro ano quanto será vendido, tá? E então vamos lá, vamos calcular aqui primeiro, né, o VPL das operações da produção própria, gente. Bom, você sabe que a produção é de 600 unidades, seus custos variáveis são de 72 mil, como já tinha sido apurado aqui. Você precisa calcular a depreciação, né? O cálculo da depreciação tem essa peculiaridade que nem sempre, apesar dela ser linear, todo ano vai ser a mesma coisa, certo? Por quê? Porque no último ano deprecia apenas o quanto falta para terminar de depreciar o bem. No primeiro ano é normal, certo? Basta multiplicar o valor do bem pelo percentual de depreciação. O segundo ano também, mas se eu continuar depreciando 480 mil, né, vou ultrapassar o valor do bem, então eu preciso ver quanto que será depreciado no terceiro ano. Nesse caso aqui, o valor de aquisição menos a soma do que foi depreciado nos 2 primeiros anos. O valor residual, gente, é justamente essa conta, né, que você vai fazendo para ver quanto que falta depreciar, certo? Até você poderia colocar aqui em cima, né, para dar um direcionamento, mas eu acho que não tem muita diferença. Então, o que significa isso? Significa apenas que você, no final do primeiro ano, ainda tinha R$720 para depreciar do bem. No segundo, depreciou 480, então tinha 240, que foi exatamente a depreciação no último ano, tá? A receita, gente, vem da onde? Vem do preço de venda, certo? Então, se você vai vender 600, vai cobrar 920, a sua receita é apenas a multiplicação de um pelo outro. Qual que é o resultado bruto, gente? Vejam só que coisa, né? Quando a produção é própria, o resultado bruto no primeiro ano é zero. A empresa empata. O que é a forma do resultado bruto? É a sua receita menos a depreciação, menos os custos variáveis. Por que depreciação, gente? Porque lembre-se o que foi dito já em aula, né? A depreciação ela é um benefício fiscal. Se você calcula a depreciação dos seus bens, você consegue pagar menos imposto por isso, tá? E ela representa também uma perda da empresa, né? Uma perda em despesas, ela não é custo, ela é uma despesa. Por quê? Porque o bem ele deixou ali um valor, né, na sua operação, você perdeu o valor de mercado daquele bem. Então pode ser considerado também uma despesa. Se você quiser ratear como custo, não tem problema nenhum, mas em termos de análise de resultado da empresa, ela diminui o resultado, ok? E você paga menos imposto por isso, porque se você consegue diminuir o seu resultado bruto, você não vai ter incidência de imposto de renda ali. E o resultado líquido, naturalmente, não vai mudar nada, certo? Nesse caso aqui. O fluxo das operações, gente, vocês já sabem, ele é sempre o resultado líquido mais a depreciação, né? E o VPL é o quê? O VPL é o fluxo das operações dividido por 1 mais o custo de capital elevado ao período. Tudo bem? Então o VPL do primeiro ano é esse. Para você calcular o VPL dos outros anos, gente, basta o quê? Basta replicar os dados aqui com as devidas alterações e manter as fórmulas, tá? Então, quanto que é aqui a sua venda no segundo ano? É o que você vendeu no ano anterior, mais 5%, que era a previsão de crescimento anual. Custo variável também não muda, você continua tendo aquele custo unitário de R$120 multiplicado pelas vendas, né? Então, assim, não muda o custo unitário variável, mas o custo variável anual sim. Por quê? Porque você vendeu mais. A depreciação você já calculou. Isso aqui é só uma maneira de você controlar, né, a depreciação. E a receita também aumenta. Por quê? Porque você vende mais, certo? Então, se vende mais, você também aumenta a sua receita. E aí você já tem algum resultado bruto, certo? Você tem aqui o resultado bruto de... nesse caso, R$24 mil. Resultado líquido de 16.800, que é o que? É o resultado bruto multiplicado por 1 menos o imposto de renda, né? Então, o governo aqui nesse caso fica com essa diferença. O fluxo das operações continua sendo a mesma fórmula, né? É o resultado líquido mais a depreciação. E o VPL das operações? Fluxo das operações dividido por 1 mais o custo de capital elevado ao período. Tudo bem, pessoal? E aí é só você replicar isso nos outros anos, né?
você aqui aumentou de novo, né, a sua produção, aumentou necessariamente, né, o seu custo variável, tem ali o valor residual da sua depreciação, a receita também aumenta e assim por diante, tá? A vantagem de você utilizar a planilha para fazer isso é porque você consegue copiar as fórmulas, né, e ter uma praticidade maior do que com o cálculo manual, certo? E aí vocês têm então o valor do VPL das operações, né? Como que é isso? É nada mais do que o fluxo das operações dividido por 1 mais a taxa elevado ao período em todos os anos, né? Vejam só, gente, você vai, nesse caso, perdendo dinheiro, tá? Quando a produção é própria. Por quê? Porque a sua receita, como ela não cresce, né? Na mesma forma que o seu custo variável, a empresa ela vai tendo cada vez mais prejuízo, né? Vejam que aqui ela aumentou, né, o resultado, depois ela piorou, aí ela melhorou um pouquinho. Então vocês vejam que essa configuração de aumento da produção de 5% ao ano, né, um preço de cobrança fixo, né, e um custo variável só sendo considerado, que vai aumentando, né, conforme a produção, faz a empresa ter cada vez mais uma piora de resultado, tá, nesse período. E qual que seria o VPL, gente? Vocês precisariam considerar aqui o valor do investimento e os outros VPLs, certo? Então, o VPL das operações seria simplesmente somar, né, o VPL no período zero, que é justamente esse valor de aquisição, e os VPLs de todos os outros anos, ok? Então, somando tudo isso, você ainda tem aí um valor presente líquido positivo, né? A empresa, nesse caso, ela geraria ali R$ 418.472,64 de riqueza, tá? Você tem um VPL positivo, tá? Então, não é uma operação, né, produção própria, que destrói riqueza. Ela aparentemente é inviável pela configuração aqui do fluxo das operações, certo? Vejam que ela tem uma tendência de decréscimo, né? Se vocês quiserem até fazer uma análise adicional aqui, vocês podem ver que a empresa ela vai cada vez lucrando menos com essas condições de mercado, né? Nesse caso aqui, ela precisaria o que, gente? Ela precisaria mudar, né, o preço de venda para não ir perdendo dinheiro ao longo dos anos, tá? Mas o importante aqui é na produção própria, você saber qual que é o VPL dela. Ok. Agora vamos para a produção terceirizada. Você tem lá os seus custos variáveis anuais de 120 mil, né? Você tem a produção também, que tem a mesma característica, né? Ela vai crescendo 5% ao ano. O fator de cobrança nesse caso aqui é 1, porque você não vai cobrar a mais nem a menos, né? O fator de cobrança só faz sentido para você saber qual seria o novo preço de venda com a produção própria. Previsão de venda mensal é a mesma, crescimento anual é o mesmo, custo de capital, imposto de renda é o mesmo, que vai mudar o que? É o seu custo unitário, certo? Então, como que você vai saber o seu custo unitário? Você já sabe o seu custo variável anual, que é o custo variável mensal multiplicado pela produção. Para você saber o custo unitário, basta multiplicar o custo variável anual pela previsão de vendas naquele ano. Então, você vai saber que o custo unitário com a produção terceirizada é de R$200. Nesse caso aqui, o cálculo é mais simples, você não tem depreciação nem valor residual, né? Você só tem o custo variável de terceirizar essa produção. A sua receita é calculada da mesma forma, preço de venda multiplicado pela quantidade que você vende, né? Não tem segredo. O resultado bruto é simples também, basta fazer custo variável, basta fazer receita menos custo variável. Resultado líquido é só tirar o imposto de renda do resultado bruto. E o fluxo das operações é o mesmo, por quê? Porque nesse caso aqui você não tem depreciação, então o fluxo das operações é o próprio resultado líquido, tá? O VPL das operações ele muda, por quê? Porque você precisa descontar o custo de capital. E aí, gente, repetindo esse cálculo nesses anos, vocês verão que
o VPL da produção terceirizada é maior, né, do que o VPL da produção própria. Principalmente porque, gente, porque você não consegue recuperar, né, o valor do seu investimento, né? Você fez um investimento muito alto aqui e em 5 anos você tem um VPL positivo, mas ele, pelo valor alto de aquisição, é ainda inferior à produção terceirizada. Tudo bem? Então, se você tem uma produção terceirizada que gera riqueza aqui de 992 mil, né, a pergunta do exercício é: assinale a alternativa que contém essa diferença. A diferença é quanto? É um menos o outro, certo? Por isso, o correto é a letra D, ok?